O título dessa palavra é A Oração Muda a Vida da Gente. A oração muda a vida da gente. Está com a Bíblia aberta no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16. O texto é bem grande, então eu vou ler vou dividir em duas partes, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque só o texto em si já é uma ministração para os nossos corações. Então, o Espírito Santo ele quer falar com você, o Espírito Santo ele quer ministrar no seu coração, ele quer transformar a sua vida, ele quer mudar a sua vida através do poder da oração. Receba essa palavra de Deus, não a palavra que eu vou transmitir, mas a que o Espírito Santo quer transmitir, e eu sou apenas o microfone. O microfone do Espírito Santo sou eu nessa noite. Amém? Então, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós, como igreja do Senhor aqui clamamos ao Senhor, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor fale conosco, ó Deus. Nós precisamos do Senhor, nós cantamos ao Senhor aqui louvores, entoamos louvores ao Senhor, mas o nosso coração precisa ouvir a voz do Senhor nessa noite, ó Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua voz. Não há nada que possa acalmar mais o nosso coração do que a voz do Senhor. Pai, não há nada que possa tirar as nossas confusões, tirar as dúvidas dos nossos corações, do que a voz do Senhor. Pai, é o Senhor quem sabe, é o Senhor quem me conhece, melhor do que eu mesmo, melhor do que a minha mãe, melhor do que o meu pai, melhor do que os meus amigos. É o Senhor que me criou, que anda comigo, nunca me abandonou e nunca saiu do meu lado. Então, Pai, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações essa noite, transforma os nossos corações e muda a vida da gente, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A oração muda a vida da gente. Atos 16, capítulo 16, versículo 16 até o versículo 40. Vou ler só a metade. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Vou ler de novo. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos ministros, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor ela é perfeita, ela é tremenda ao nosso coração. Só quando eu li esse texto, sem refletir, sem pesquisar, eu estava no meu devocional, e eu li esse texto, o Senhor já foi falando ao meu coração, e foi falando, e esse texto começou a ferver no meu coração. Esse texto ferveu no meu coração. Sabe por que ele ferveu? Porque nós estamos num momento muito importante no Brasil. O Brasil está passando por um momento que, como diz a mídia, né? Não há precedentes para os jovens, para os adultos, para os velhos, para as crianças que se manifestaram contra a corrupção. E a corrupção em todas as áreas. Em todas as áreas as pessoas estão acordando, estão despertando, estão buscando seus direitos. Eu até vi um dia
um dia desses, um amigo meu estava falando que ele estava na fila do mercado e uma pessoa, e daí só tinha um caixa. E a fila estava enorme, sabe aquela fila, que a fila estava gigante. E as pessoas começaram lá, daí uma pessoa falou assim, pô, mas por que só tem um caixa? Você que queremos o nosso direito? Queremos. E todo mundo começou a repetir, queremos o nosso direito, queremos o nosso direito. E até que o gerente veio, o segurança veio lá, ficou meio, é um mercado grande, né? O segurança ficou meio perto das pessoas, assim, para ver se não ia haver bagunça, tumulto. E eles ficaram, queremos mais caixas, cadê o gerente? E ficaram repetindo isso, até que de repente apareceu mais 3 caixas, brotaram. 3 caixas do nada, né? Mas as pessoas, elas estão o quê? Acordando para os seus direitos, acordando porque elas não aceitam mais a opressão, não aceitam mais tudo o que está acontecendo. A corrupção, ela é geral, a corrupção no Brasil, ela é geral, né? Em todas as áreas, todos os segmentos, em muitos segmentos, e o povo de Deus também se acordou, o povo de Deus também despertou, e essa marcha para Jesus é uma prova disso. Foi a maior concentração, eu fiquei impressionado, até naquela marcha do Fernandinho, eu olhei e falei, rapaz, nunca vi tanta gente, né? E nessa eu já não vi mais gente ainda, né? E cada vez as pessoas têm acordado mais para buscar o quê? Os nossos direitos, como igreja. Mas lá na marcha, o rapaz que estava ministrando lá, fazendo um período de louvor, ele falou uma frase muito interessante. E ele falou assim, o povo de Deus, as pessoas têm buscado seus direitos, as pessoas têm ido às ruas, as pessoas estão reivindicando os seus direitos, protestando, fazendo, e com o povo de Deus não é diferente, nós estamos fazendo também, estamos indo às ruas e mostrando que Campo Grande é do Senhor Jesus, que há cristãos aqui em Campo Grande. Mas ele falou assim, e aquilo ficou no meu coração, e eu creio que vai ficar no seu também, que mais impactante para a nossa cidade do que nós, como povo de Deus unidos, irmos às ruas, seria se nós, como povo de Deus unidos, fôssemos para os nossos quartos orar. Aí não tem jeito. Aí a realidade ia ser totalmente transformada. Aí não haveria mais corrupção, aí não haveria mais idolatria, aí não haveria mais prostituição, aí não haveria mais promiscuidade, aí não haveria mais divórcios, aí não haveria mais nada. Porque o povo de Deus se levantou verdadeiramente, não apenas para ir para as ruas, mas para orar e buscar ao Deus da criação, aquele que pode resolver. Os protestos, eles acordam as autoridades, mas a oração, ela move Deus, ela faz Deus agir em nossa cidade. E essa marcha, ela foi muito importante, eu gosto muito da marcha. E eu gosto da marcha não apenas para ir para a rua, para assistir um show, porque não tem nada para fazer, até porque eu gosto de ficar em casa, né? Eu gosto de ficar em casa, lá, tranquilo, mas eu acho muito importante, mais do que o símbolo do povo de Deus unido, mais do que a importância do povo de Deus ir para a rua, é nós estarmos na rua orando pelas autoridades, orando e mostrando, olha, aqui algumas pessoas não concordam com o esquema político, não concordam com o partido que foi eleito, mas nós não vamos vaiar, nós vamos orar pelo nosso prefeito, nós vamos orar pelo nosso governador, nós vamos orar pela presidente que o Senhor levantou, porque foi Deus que colocou. Nenhuma autoridade é instituída se não for por Deus. Mas a oração. E o título dessa palavra é A Oração Muda a Vida da Gente. E por mais incrível que pareça, para a oração mudar a vida da gente, precisa de um detalhe apenas. Sabe qual que é o detalhe? Oração. Para a oração mudar a vida da gente, não tem outra maneira, não tem outro detalhe, não tem outra característica mais importante do que a oração. Muitas vezes nós, como igreja, nós estamos falando muito. Falamos muito e repetimos muito. E falamos aquilo que os pastores falam. E repetimos aquilo que nós vimos, nós estamos vendo no YouTube e vendo nas igrejas que visitamos. E falamos, não, Deus vai fazer isso. E Deus vai se levantar para a nossa nação e tal. E a minha família vai ser transformada. E o pastor falou que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e tal. Só que nós não oramos. Não oramos. Se a igreja de Cristo orasse, rapaz, aí não tinha jeito. Aí não tinha problema que ia parar a igreja de Cristo. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não suportarão a pressão que a igreja de Cristo irá fazer. Porque a igreja é uma igreja crescente, é uma igreja poderosa. Mas para essa pressão ter mais pressão ainda,
precisa de oração. Nós vivemos hoje numa igreja de argumentos, uma igreja que fala muito, uma igreja que tem um discurso bonito, uma igreja que fala de um Jesus, que fala de mudança de vida, que fala de ação social, mas não é uma igreja que efetivamente tem orado. Se você tem orado, persevere na oração. Se você não tem orado, mude a sua postura de oração, e aí a sua vida irá mudar. É somente a oração que muda a vida da gente. E o apóstolo Paulo, uma coisa muito interessante aqui no texto, nós vemos o livro de Atos, e o livro de Atos é um livro muito rico em histórias, em exemplos, em coisa prática. E até tem aqui na igreja o grupo missionário que está surgindo, que é o Atos 29, que o Atos vai até o capítulo 28, né? Então a continuação é a minha vida, a continuação dos atos da igreja é a minha vida, é a sua vida, é a vida da igreja. Mas nós olhamos o livro de Atos aqui e falamos, meu Deus, olha isso, eles louvaram a Deus, eles estavam presos, eles estavam adorando ao Senhor e as portas das cadeias se abriram e eles foram libertos. É isso que nós queremos a libertação através do louvor, nós queremos isso, sabe, nós queremos o poder. Nós olhamos aqui que a sombra curava pessoas, nós vemos aqui que aonde eles passavam os milagres iam acontecendo e a igreja primitiva era conhecida assim, que quando eles iam chegando numa cidade, as pessoas falavam, opa, quem são esses que estão colocando a cidade de cabeça para baixo? Quem são esses? Mas nós queremos isso, nós temos a ambição disso, a ambição do poder da igreja primitiva, mas nós muitas vezes temos esquecido de um detalhe. A vida de Paulo aqui diz o seguinte, que o texto diz aqui que, como de costume, Paulo ia ao lugar de oração. Nós temos que ter o costume de orar. Nós temos que ter o costume de orar. Não foi uma coisa, não foi um fato isolado a libertação de Paulo. Não foi um fato isolado, Paulo, quando ele foi picado por uma cobra, ele ser curado. Não foram fatos isolados que fizeram os apóstolos orarem por enfermos e o poder do Espírito Santo curar esses enfermos. Não foram fatos isolados. A vida deles era uma vida baseada em oração. E aqui diz que, como de costume, eles iam ao lugar de oração. Nós temos que ter o costume de ir ao lugar de oração. E qual que é o lugar de oração nos dias de hoje? É o meu quarto, é a minha casa. A sua família, ela vai ser transformada no poder do Evangelho, sim, mas não é através do argumento, é através da oração. E a oração, ela muda a vida da gente, porque ela gera discernimento. Diga, discernimento. Discernimento. A oração muda a vida da gente porque gera discernimento. Nós oramos. Não adianta você orar se você não tiver discernimento. Se você não tiver entendimento das coisas. Nós precisamos pedir para Deus, Deus, me dê discernimento. E no caso aqui, o texto não fala muito bem, não explica o porquê que o apóstolo não expulsou o demônio logo de imediato. Não expulsou esse espírito na primeira vez. Mas diz que ele teve discernimento e que ele identificou que era o espírito maligno e ele imediatamente o expulsou. Que a partir do momento que ele identificou que era um espírito, ele falou, opa, sai em nome de Jesus. Discernimento. Muitas vezes nós temos brigado, nós temos lutado, mas nós não temos discernimento, nós estamos andando em círculos, e andando. Nós precisamos ter discernimento para saber com que armas nós vamos orar, com que armas nós vamos lutar. Nós precisamos ter discernimento para saber contra quem nós estamos lutando. E ele sabia que aqui era um espírito manipulador, era um espírito chamado Pitom, né, que era um espírito que literalmente usava a pessoa como uma marionete, como um fantoche. E é como se o espírito, e até a tia Gracinha falou do fantoche agora aqui, né? É como se o espírito fosse falando e a pessoa fosse repetindo. Essa mulher, ela era manipulada. Ela era manipulada como um fantoche. E ela era escrava, não somente dos homens, mas também desse espírito. E o apóstolo Paulo, ele teve discernimento para saber que hora orar, que hora agir, como agir e aonde agir. Então peça a Deus discernimento. Você tem que ter discernimento. Muitas vezes, você tem falado do Evangelho na sua casa, você tem falado da palavra de Deus para os seus familiares, mas nada tem acontecido.
Talvez você só tenha falado. E o Espírito Santo quer falar para você essa noite. Tenha discernimento. Tenha discernimento. Não é com força. Não haja como Senaqueribe, o rei da Síria, que lutava com o braço de carne. O rei Ezequias, ele deu uma palavra muito, muito poderosa para os seus súditos, quando eles estavam sofrendo o ataque do rei Senaqueribe. Ele disse assim: não tenham medo do rei da Síria, porque com ele está o braço de carne, mas conosco é o braço do Senhor. Só quem tem discernimento confia em Deus. Só quem tem discernimento sabe com quem está lutando. Então peça a Deus discernimento. A segunda característica, a oração muda a vida da gente porque ela gera autoridade espiritual. Autoridade. Nós temos que ter autoridade. A oração gera autoridade. Diga autoridade. Você tem autoridade? Você tem autoridade de falar do Evangelho na sua casa? Você tem autoridade de falar de Deus aonde você está, sem se importar com as consequências? Você tem autoridade? A palavra, quando os mestres falavam de Jesus, eles diziam que Jesus falava como quem tinha autoridade, mas não era uma autoridade qualquer, não era uma autoridade de quem havia decorado a Bíblia, não era uma autoridade de quem sabia muita coisa, mas era autoridade de vida. Nós temos que ter autoridade de vida, e só a oração gera autoridade de vida. É só quem tem intimidade com Deus, é só quem tem um relacionamento sério, íntimo com Deus, tem autoridade de vida. Às vezes nós oramos e as coisas não acontecem. Nós buscamos a Deus, mas não ouvimos a Deus, porque nós não temos autoridade. Você tem que pedir para Deus discernimento, e você tem que pedir para Deus autoridade. E aí sim, com a sua autoridade, com a autoridade do sangue de Jesus, você irá romper em Deus, as coisas começarão a acontecer nas suas vidas, as pessoas serão libertadas, os cativeiros, as prisões, elas vão começar a se abrir, porque você tem autoridade, mas é autoridade de vida. Muitas vezes, eu vejo algumas pessoas que falam do Evangelho, falam do amor de Deus, falam da importância da conversão, mas não tem autoridade. E aí nada acontece. Busque autoridade. Não fale uma coisa e viva a outra. Não viva em contradição com aquilo que você fala. E somente quem ora tem autoridade. Sabia? Quando você ora, eu acho impossível, na verdade é impossível, você orar, você buscar a Deus e você não ter autoridade de vida. Às vezes eu vejo algumas pessoas que dizem que oram, que dizem que falam, que dizem que buscam, mas não tem autoridade de vida. Mas a vida dela não fala aquilo. Então nós tendemos a entender que ele não está orando, que ele está apenas falando para o vento. Ele não está orando, ele está falando, e repetindo alguma coisa. Isso não é oração. A oração, ela precisa sair de dentro de você, e a oração vai gerar isso em você. A oração gera discernimento, gera autoridade. E a terceira coisa, a oração gera gratidão. Gratidão. Na reunião dos pastores, terça-feira, quando o pastor Ronaldo citou esse texto, que ele estava falando da palavra de sábado e tal, e a pastora Vaxi, ela foi muito sábia, e ela disse assim: é fácil você ser grato quando você está triste. É fácil você ser grato quando você está sofrendo. É fácil você ser grato quando você está sem dinheiro. É fácil você louvar a Deus. Agora, quando você está sentindo dor, aí é difícil você louvar a Deus. Você já imaginou você louvar a Deus com dor? E esses homens aqui, eles haviam sido, primeiro, humilhados. Então havia uma dor emocional. Eles estavam sofrendo, era uma dor ali. E eles haviam apanhado. Eles foram humilhados por quê? Porque as roupas deles foram tiradas em praça pública. Eles foram humilhados. Olha a dor, olha a vergonha. E a outra dor era carnal mesmo. Eles haviam apanhado sem merecer. Eles apanharam. E não somente isso. Eles apanharam e foram amarrados. Você imagina você levar algumas chicotadas nas costas, suas costas cortadas, cheias de cortes, cheias de feridas. E aí o texto fala que eles estavam amarrados num toco, com as mãos e com os pés. Então eles estavam com as costas cortadas e tendo que se agachar e ficar numa posição incômoda.
Você já imaginou quando você está com insônia, você consegue louvar a Deus? Quando você está cansado, querendo orar, querendo dormir, você não consegue louvar a Deus. Você fala, cara, eu preciso dormir, eu estou cansado. Eu não quero orar, eu quero dormir. Eu quero descansar. Agora você imagina a situação deles. Eles estavam com dor, cansados, e não podiam descansar, porque a posição não deixava. Mas, ao contrário de mim, e ao contrário que eu creio da maioria aqui nesse templo, eles não murmuraram, eles não reclamaram, eles não falaram, Deus me abandonou. Onde está o Senhor para me libertar deste lugar? Aonde está Deus agora? Para tirar essa dor, para tirar essa humilhação, para me sarar e para me libertar. Eles não falaram isso. O que eles fizeram? Eles cantaram hinos e oraram ao Senhor. Postura. A oração, ela gera gratidão. E aí uma consequência, que não é um fato isolado, gerou libertação. Libertação. Nós vemos o seguinte, que eles estavam orando, eles estavam cantando, sem interesse, apenas louvando a Deus pela situação, uma situação que eu, você e qualquer pessoa normal, né, não oraria, não ficaria feliz, nós ficaríamos tristes, reclamando, falando, meu Deus, que dor, está desconfortável, eu estou torto, eu preciso sentar de um jeito aqui, eu ficar a noite inteira arrumando uma posição diferente, mas eles falaram, não, nós vamos louvar ao Senhor com dor. Nós vamos louvar ao Senhor com dor interna e externa. E eles foram libertos. E a palavra diz o seguinte, que versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias. Liberdade. Liberdade. A oração, ela gera liberdade. A oração gera liberdade. E talvez você que veio aqui pela primeira vez, ou talvez você que está vindo há muito tempo aqui na igreja, você está preso. Você está cativo. Pode ser de um pecado, pode ser de uma situação, pode ser de uma situação que você mesmo criou. Você está cativo, você está preso. Mas a oração vai te libertar. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, peça a Deus que Ele te mostre como agir. E somente quem tem discernimento para saber o que é espiritual e o que não é, tem um coração grato e vai ter essa liberdade. Busque a Deus, peça que Deus te liberte, peça que Deus te tire do cativeiro, peça que Deus traga esse alívio tão esperado. E esse alívio, você precisa de alívio, você está sentindo dor. E a oração muda a vida da gente, porque ela gera discernimento, autoridade, gratidão, e a oração gera transformação. Diga transformação. Versículo 27 em diante. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Repete comigo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Creia nisso. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Transformação. Diga transformação. Talvez, se o apóstolo
tivesse saído na oportunidade que ele teve, se na hora que as portas das cadeias foram abertas, que os grilhões foram rompidos, se eles tivessem saído, não haveria transformação na vida do carcereiro e de sua família. Somente quem tem uma vida de oração tem discernimento para esperar o tempo certo e a hora certa. Somente quem tem uma vida de oração tem paciência para viver a bênção de Deus no momento certo. Muitas vezes algumas portas são abertas em nossas vidas, e portas até abertas que são bênçãos do Senhor para as nossas vidas, só que não está no momento certo. A liberdade era óbvia que eles seriam libertos, eles iriam ser soltos, depois nós vamos continuar lendo o texto, mas o tempo da liberdade não era aquele. E muitas vezes nós temos perdido de desfrutar o melhor de Deus para as nossas vidas, por causa da falta de paciência. Nós não temos visto as pessoas sendo transformadas por causa da falta de paciência. E eu faço uma pergunta para você. Você estaria disposta a abrir mão de uma bênção por uma família, por uma vida? Você estaria disposto a deixar de entrar numa porta, de uma porta que é uma bênção para a sua vida, para que outros possam desfrutar a bênção maior? Você está disposto? Ou a sua ansiedade não deixa? Ou o medo, ou a insegurança, ou o medo de falar, se eu não entrar nessa porta, eu não vai abrir outra. Não permite. A oração, ela gera transformação. Gera transformação, nós temos que crer nisso. Somente através da oração, as nossas famílias serão transformadas. Somente através da oração, as nossas vidas serão transformadas. A vida dos nossos familiares será transformada. Oração gera transformação. Creia nisso. Busque a transformação do Senhor. Mas não apenas a transformação. Busque primeiramente ao Senhor. E aqui a continuação do texto, versículo 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles, e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. A oração muda a vida da gente, porque ela gera discernimento, autoridade, gratidão, transformação, e agora, por último, a oração muda a vida da gente, porque ela gera integridade. Diga integridade. Integridade. O Senhor compartilhou uma frase muito, muito forte ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. O Senhor, Ele diz para mim e Ele diz para vocês: não entre pelas portas do fundo. Não passe pelas portas do fundo. Escolha a porta estreita. Escolha o caminho mais difícil. Escolha o caminho da integridade. O caminho da integridade. Eu e você temos muitas oportunidades de fazermos as coisas daquele jeitinho, né, que é o conhecido jeitinho brasileiro. E é muito fácil eu olhar para os políticos, eu olhar para o governador, eu olhar para o prefeito, para os deputados, para os vereadores, senadores, presidente, e falar: a corrupção está geral, né?
O nosso país está perdido por causa da corrupção. Eu olhar para os funcionários públicos e falar, quanta corrupção. O meu país está perdido. Mas o mais difícil é olhar para a minha vida e falar, aonde está a corrupção na minha vida? Eu tenho dado um jeitinho? Você tem dado um jeitinho? Às vezes, o jeitinho ele aparece como uma forma disfarçado de bênção. É ou não é? Você está lá, final do mês, na verdade agora primeiro dia de mês, esse mês demorou para passar, né? E o salário passou rapidinho, passou no começo, você está lá no seu emprego, você está lá na sua empresa, e você está falando, cara, está tudo apertado, as contas estão apertadas. As contas estão apertadas. E quando eu trabalhei pouco tempo no órgão público, e lá eu sempre tinha algumas oportunidades. E assim, as oportunidades muitas vezes aparecem em forma de bênção. Às vezes a oportunidade ela aparece no valor da conta de luz. É ou não é? A oportunidade ela aparece naquele valor certinho que você está precisando. Mas o Senhor está falando, tenha paciência, meu filho. Escolha a porta estreita, que o Senhor vai te honrar. Às vezes a oportunidade, ela aparece na forma de um relacionamento antes da hora. Um relacionamento, e até o que eu falo para os adolescentes e para as pessoas que andam comigo, não é errado você se relacionar com uma pessoa, é saudável, né? É saudável você gostar de alguém, é saudável um menino gostar de uma menina e uma menina gostar de um menino, né? E glória a Deus por isso, você está funcionando, está tudo certinho, né? Sentiu um calorzinho assim, que bom, graças a Deus, né? Só que guarda esse calor aí, guarda essa chama, né, da paixão, guarda essa paixão, porque às vezes não é o tempo de Deus para a sua vida. E talvez, por causa que você não soube esperar o tempo, você perde a bênção completa. Integridade. Integridade em todas as áreas. Integridade. Não dê um jeitinho. Não faça coisa, sabe, é isso mesmo, é o que o Senhor quer para a minha vida, é o que o Senhor tem preparado. Ore a Deus. Somente quem ora tem integridade. As pessoas elas podem ser certinhas, as pessoas elas podem não fazer muitas coisas erradas, eu e você podemos fazer muitas coisas certas, mas só é íntegro quem tem uma vida de oração. Quem tem uma vida de oração. E eu vou repetir. A oração ela gera discernimento, ela gera autoridade, ela gera gratidão, ela gera transformação e ela gera integridade. E agora eu queria que nós orássemos. Como igreja de Cristo, como igreja poderosa do Senhor, nós vamos ouvir uma palavra de oração e nós não vamos sair daqui e falar assim, que legal, a igreja é poderosa, a igreja ora. Nós não vamos sair daqui como papagaios, apenas repetindo o que eu falei, ou o que o pastor Djalma falou, ou o que aconteceu no culto. Mas nós vamos sair daqui e vamos anunciar aquilo que nós temos ouvido da parte do Senhor. Amém? Feche seus olhos, busque ao Senhor nessa noite. Busque ao Senhor. Peça discernimento, peça autoridade, peça um coração grato, peça transformação na sua família e peça que Deus te torne uma pessoa íntegra. É somente Deus que pode fazer isso. Senhor, nós te pedimos, como igreja do Senhor, igreja viva, igreja acordada do Senhor, ó Pai, que o Senhor desperte em nós o desejo de orar, ó Pai. Nós não queremos ser como os seus discípulos que estavam ali com o Senhor no jardim, e o Senhor se retirou para orar, e o Senhor falou, olha, ora, porque é chegada a hora, é um momento muito importante agora, eu preciso que vocês orem. E o Senhor foi lá, o Senhor estava aflito, o Senhor estava transpirando sangue de tanto sofrimento, de tanta angústia. E quando o Senhor voltou para os seus amigos, o Senhor os viu dormindo. Pai, me perdoa, porque eu tenho dormido. Pai, nos perdoa como igreja do Senhor, porque nós temos dormido e não temos orado. Porque nós temos dormido na internet, nós temos dormido assistindo televisão, nós temos dormido conversando sobre bobeira, sobre coisas que não edificam. Nós temos dormido, ó Pai, e não temos orado. E agora é um momento importante,
é um momento de transformação, é um momento crucial para a história das nossas famílias, para a história da nossa cidade. E a igreja do Senhor tem dormido. Pai, eu peço perdão como igreja, eu peço perdão pela minha vida, porque muitas vezes eu tenho dormido na hora da oração. Jesus, nos desperta um coração de oração, Pai, desperta o desejo de oração. A sua palavra diz que até a fé que eu tenho, é o Senhor que acrescenta. Então, Pai, acrescenta a fé ao meu coração. Pai, naqueles momentos em que eu duvido, naqueles momentos em que eu desanimo, naqueles momentos em que eu começo a olhar para as pessoas, ó Deus, desperta a fé em nossos corações, desperta a fé, ó Deus, em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nós queremos olhar para as pessoas, assim como Paulo olhou para aquela mulher que estava cativa, ela estava prisioneira, tanto dos homens como de um espírito maligno, ó Pai, e nós queremos sentir compaixão daquelas pessoas, e orar por elas, e interceder com autoridade, e a autoridade vai gerar liberdade na vida dessas pessoas, porque não é a minha autoridade, é a autoridade do Senhor, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, nós temos agido na autoridade do argumento, na autoridade, ó Pai, das reflexões, das palavras. Pai, não, nós queremos agir na autoridade do Espírito Santo. Espírito Santo, eu não tenho autoridade para dizer que o Senhor é livre, porque o Senhor é livre, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem age, é o Senhor quem me conduz. Então, Espírito Santo, você é mais do que livre, o Senhor é o dono dessa reunião, é o dono das nossas vidas. Então age, nos dê autoridade, nos dê discernimento, nos dê transformação, em nome de Jesus.